8h16, estamos iniciando a nossa entrevista do dia aqui no Edição Extra. Já recebo aqui nos estúdios o Lucas Flessac, presidente da AFB Escola de Aviação de Francisco Beltrão. Lucas, obrigada por ter aceito o convite para estar conosco aqui, falando um pouquinho sobre a Escola de Aviação, que muita gente nem tem ciência que ela existe em Francisco Beltrão, né? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Deise. Muito obrigado pelo convite, né? Somos sempre muito bem-vindos aqui na Onda Sul. A ideia é justamente a gente falar um pouco mais sobre isso da escola, que esse ano nós estamos comemorando 50 anos, né? Sim. E como a gente vem com esse nome de Aeroclube, muitas pessoas imaginam que nós somos só um clube de voo, né? Quando na verdade nós somos uma escola para formação de pilotos civis, né? Com todos os cursos necessários para você seguir na carreira de piloto. Você esteve na Câmara de Vereadores utilizando a tribuna justamente para apresentar um pouco desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses 50 anos que serão celebrados em agosto. Fecha 50 anos em agosto, mas terá uma programação também de comemoração, né? E aí a gente levantou essa questão, muita gente não ter ciência de que é uma escola de formação realmente. Tem gente indo para fora buscar essa formação e ela está em Francisco Beltrão. Isso, exatamente. Isso faz parte do nosso trabalho e é um dos projetos que a gente tem quando a gente assumiu essa nova diretoria da escola. A gente começou com a mudança do nome, né? Então, de Aeroclube, hoje nós passamos a ser a AFB Escola de Aviação, né? Trazendo isso que fica mais notório de que é uma escola, que não é um clube. E as pessoas não precisam sair daqui. Hoje a gente tem todos os cursos necessários para você se formar piloto. Em agosto a gente completa 50 anos de escola, então a gente tem muito mais de 500 pilotos formados. A gente tem piloto formando, voando no exterior, voando aqui nas companhias aéreas no Brasil, na América Latina, no México, na Ásia, né? E isso é muito importante de salientar para as pessoas entenderem que é uma instituição sem fins lucrativos, ela é uma entidade de interesse público, né? Com o objetivo único de formar novos pilotos. Então nós somos basicamente uma escola técnica, né? E aí, em agosto nós completamos 50 anos e em novembro nós vamos fazer o nosso show aéreo, nosso Aeromusic, que é a nossa festa de comemoração que a gente já vem fazendo nos últimos 3 anos, e esse ano vai ser uma festa muito mais bonita. Em comemoração, é claro. Lucas, quanto tempo você está à frente da presidência e quanto tempo de clube? Olha, eu frequento o clube desde que eu era muito criancinha, então eu me lembro, eu não sei quando eu comecei, porque quando eu me lembro eu já frequentava, mas eu fui presidente em 2017, se não me engano 2017, 2018, e aí eu me afastei um tempo, porque eu fui morar fora, e agora eu voltei, estou desde maio, então fez um ano agora que eu estou à frente como presidente do Aeroclube. E esse projeto Aeromusic, não só o Aeromusic, mas tiveram outros eventos que vocês também trouxeram a partir do Aeroclube ainda para Francisco Beltrão, né? Isso é uma coisa que a gente faz, esses eventos, para divulgar justamente a nossa escola, né? Faz parte do processo e a gente atrai também muita gente de fora. Então tem muitas aeronaves, muitos pilotos, muitos interessados, alunos que vêm de fora. E esses projetos de eventos com aviação e música, a gente vai buscar muito fora. Então já tem 3 anos que eu participo do maior show aéreo que existe no mundo, que é lá nos Estados Unidos, e a gente traz essa base para cá. E o nome Aeromusic, ele já existe, ele já é um evento que acontece em São Paulo, que inclusive foi no final de semana passado, que eu estive lá, que acontece no Aeroclube de Itápolis, né? E a gente faz o Aeromusic edição Francisco Beltrão, que é um evento onde a gente traz o show aéreo, onde a gente divulga a aviação civil, divulga a carreira de piloto, e aí coloca música ao vivo e também coloca o show aéreo para o público, enfim, né? Presenciar isso daí, que é muito lindo. Depois que você entra na aviação é muito difícil você sair. Com certeza. Quem já foi se encanta, né, com as atrações. Lucas, mas você mencionou, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas de interesse público. E como que funciona o aeroporto, os hangares? A pista é da administração? Os hangares, quem tem cuidado? Como que está essa gestão? Isso, o espaço onde hoje é o aeroporto, ele é um espaço público, né? Ele é um imóvel público, é administrado pelo município, pela prefeitura de Francisco Beltrão, e aí nós temos a concessão de uso desse espaço, né? Do espaço dos hangares, onde hoje fica a sede administrativa e também educacional ali da escola, assim como outros hangares privados que tem ali. Todo esse espaço, ele é da prefeitura, ele é terreno do município, e aí eles são cedidos para nós através de licitações,
né, que a gente pode fazer o uso e a manutenção dessa nossa estrutura, né? Agora, a parte de manutenção do aeroporto em si, que é a área da aviação geral, então pátio, pista, esse aí é tudo da prefeitura, é eles que fazem toda essa gestão. Uhum. E do seu ponto de vista, uma pessoa que está ali utilizando esse espaço, esse ambiente, seria necessário melhorias, ampliações? O que você vislumbra aí para os próximos anos para essa ação agora da escola de aviação, né? A escola de aviação ela está crescendo bastante e nós precisamos, hoje a gente tem, para vocês entenderem, a gente tem avião pendurado dentro do hangar, porque não tem mais espaço. Nossa. Então nós estamos com um projeto aí de ampliação da nossa estrutura aqui em Francisco Beltrão, né? Estamos em negociação com a prefeitura e com os associados para nós construir um novo hangar, ampliar nossas salas de aulas, né? Estamos adquirindo novas aeronaves também e nós estamos expandindo, nós estamos abrindo uma filial em Pato Branco e uma filial em Xanxerê, que é ali no oeste de Santa Catarina. E aí com isso a gente vai conseguir se consagrar e hoje a gente já está entre as 10 maiores escolas do Brasil. Né? E aí com isso a gente vai conseguir se consagrar aí e ser referência a nível nacional na formação de pilotos. Hoje eu acho que no Paraná aqui nós já devemos estar entre as 5 maiores escolas. Nossa, que bacana. E existiu uma legislação que impedia haver clubes em cidades numa área restrita, né? Em uma distância. Agora isso caiu por terra, por isso a ampliação para essas outras 2 cidades? Isso, antes de existir a ANAC, existia o DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, que era um braço do Exército Brasileiro, então dos militares, que cuidava da aviação civil. Então eles que criaram esses aeroclubes, e por isso o nome é Aeroclube, porque na época eram clubes que eram geridos pela sociedade civil, é uma organização de sociedade civil, e eles tinham as escolas onde os aviões eram doados pelo DAC, então era tudo subsidiado, né? E aí com isso, com a criação da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, isso acabou caindo. E aí os aeroclubes foram se encerrando e foram fechando, muitos deles fecharam, né? Perderam as aeronaves, e aí quando chega a hora de fazer a manutenção maior da aeronave, o clube não tinha dinheiro, porque está acostumado com receber verba do DAC. Então isso acabou. E aí a ANAC, há uns 2, 3 anos atrás, ela criou os CIACs, que são os Centros de Instrução de Aviação Civil. Então a legislação que habilitava os aeroclubes para dar aula, ela foi extinta. E aí todo mundo teve que se adequar a um CIAC, a esse Centro de Instrução de Aviação Civil. É um processo demorado, é um processo caro, é um processo burocrático para você fazer a homologação. Para você ter ideia, aqui em Francisco Beltrão, a FB levou 2 anos para conseguir a certificação, que saiu no final do ano passado. Né? E nós habilitamos todos os cursos. Né? Então isso foi um grande marco para a gente de ter conseguido isso, porque há muito tempo nós não tínhamos, por exemplo, o curso aqui de INVA, que é de ser instrutor de voo. Então hoje você vai ali, você aprende a voar, você é aluno, você aprende a voar piloto comercial e depois você faz um curso para você aprender a ser instrutor e aí agora, por exemplo, um dos instrutores que a gente tem ali, ele já é formado aqui com nós. Então nós ensinamos ele a ser instrutor e hoje ele está dando instrução para os novos alunos. Olha só. E todos esses cursos estão disponíveis já na FB? Todos esses cursos estão disponíveis na FB. E esse teu interesse de trazer Pato Branco e Xanxerê vai fechar aqui todo o sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, talvez? Isso, exatamente. Hoje no oeste de Santa Catarina só existe uma escola que fica em Chapecó, mas ela é um aeroclube também, ela tem apenas uma aeronave, então é uma escola que é pequena. E eles não têm essa visão estratégica que a gente fala de trabalhar o aeroclube como sendo uma escola, como sendo um negócio, né? Então você tem que administrar como um negócio, como uma escola privada mesmo. E então a gente viu uma oportunidade ali de crescimento, né? Então a gente vai pegar todos os alunos, todos os interessados do oeste de Santa Catarina e aí vamos aqui no sudoeste do Paraná e quem sabe futuramente ir expandindo ali para o oeste, para a região central do Paraná também, né? Por que não? Com certeza. Lucas, falando de todo esse crescimento, essa expansão que vocês estão tendo e até mesmo, né, a grandiosidade de uma escola de aviação, a gente sabe que havia essa possibilidade de haver um novo aeroporto. Tirando toda essa polêmica que temos aí, que está norteada essa situação, mas olhando pela parte de um profissional que utiliza as aeronaves.
Você vislumbra que a chegada de um novo aeroporto agora seria crucial, seria realmente algo importante para vocês enquanto escola também, ou o que temos hoje supre totalmente as necessidades? Olha, a escola de aviação, ela trabalha com aeronaves pequenas. Então, hoje, o aeroporto atual, ele supre a nossa necessidade como escola. Agora, falando como munícipe, como empresário, nós precisamos de um aeroporto novo. Nós não temos mais espaço para expandir naquele aeroporto. Então, por exemplo, o nosso projeto de ampliação do hangar, ele é desmanchar um hangar que é lá de 1960 para construir um hangar maior no lugar. Porque a gente não tem mais área disponível para construir hangares. Assim como a gente não tem área disponível para estacionamento, para construir uma nova estação de embarque, para aumentar a pista, né? Então, eu vejo que é inevitável que a gente vai ter que ter um aeroporto maior num futuro, né? Agora, claro, aí é com a administração, de ver como é que eles vão fazer isso, como é que vai viabilizar todo esse projeto desse novo aeroporto, né? Agora, nós como escola é indiferente se está nesse aeroporto ou no próximo aeroporto. Claro que a gente sempre gosta de um lugar novo, né? Sim, com certeza. Melhorias sempre são bem-vindas. Você mencionou na sua fala lá na Câmara sobre uma estrutura também mecânica para consertos de aviões, que é um projeto, um objetivo seu também, que pode ou não vir para Francisco Beltrão, né? Esse é um projeto que eu tenho, mas é um projeto que a viabilidade financeira dele, tem que ser muito bem estudada, mas hoje para você entender, as nossas aeronaves elas vão para Campo Mourão, que fica no norte do Paraná, para fazer manutenção. Então hoje no oeste de Santa Catarina a gente não tem uma mecânica homologada, e aqui no sudoeste e oeste do Paraná também não, na região central. Então a gente tem que ir a Curitiba, Londrina, Maringá, né, Campo Mourão, que é onde tem. Em Cascavel existe uma oficina, mas ela não é homologada para essas aeronaves menores, essas aeronave executiva de pequeno porte. Então a ideia era justamente fazer, né, uma mecânica aqui para atender toda essa demanda que existe no oeste e também um pouco ali do noroeste do Rio Grande do Sul, porque quando a gente fala em avião é muito próximo, né? Mas é um projeto mais a longo prazo, né? Hoje em Beltrão a gente não teria onde fazer, né? Não tem disponibilidade de hangar, porque teria que ser construído um novo hangar. E existe uma negociação, uma conversa acontecendo com a administração de Pato Branco também, porque lá existe um projeto de ampliação também do aeroporto. E aí a gente está estudando para ver como é que vai sair esse novo projeto aí, se ele vai sair, mas é um projeto mais a longo prazo. Então, tá aí. E ainda sobre os cursos, Lucas, hoje, de todos esses cursos que vocês têm, o pessoal que está acompanhando a programação, até mesmo da região, né, que tem interesse em se formar, ser um piloto, como que procede? Qual o tempo de duração de curso? Eu digo que tudo depende da tua disponibilidade financeira, né? Porque hoje, para você se tornar piloto comercial, você tem que fazer primeiro o piloto privado, depois o piloto comercial, né? Então são 2 cursos que você faz, e aí, claro, depois tem as especializações, de fazer o IFR, de fazer os cursos de especialização, de CRM e também de voo a jato, né? Toda essa especialização. Mas esses cursos iniciais, são 30 horas para você fazer, 35 horas para você fazer o piloto privado e mais 150 horas, algo em torno de 150 horas para você checar e se formar como piloto comercial. Se você conseguir voar 1 hora por dia, você em 150 dias, ou seja, nós estamos falando que em menos de 1 ano você se forma. Né? Você pode voar 2 horas por dia, nós estamos falando que em 6 meses você vai estar com a sua habilitação preparado para ir para o mercado de trabalho de piloto comercial. Então depende muito da disponibilidade financeira do aluno. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de comparar é o seguinte: se tu for fazer uma engenharia hoje, uma faculdade de engenharia para se formar, você vai levar no mínimo 5 anos, né? E vai ter quase o mesmo custo de você se formar piloto. Só que o piloto você consegue em 6 meses estar no mercado de trabalho. A engenharia você tem que levar 5 anos, o processo é muito mais lento. E o mercado hoje está carente? Como que está a demanda do mercado hoje? Sim, a demanda é muito alta. Nós temos a Gol, que abriu o processo recentemente, a Latam, que abriu o processo recentemente também, com inclusive pré-requisitos muito baixos, imagine que você se forma com 150 horas, a Latam abriu o processo seletivo para pilotos com 150 horas. Ou seja, tu recém-formado, você já pode participar do processo seletivo. Né? E aí, por exemplo, agora em março saiu uma nota da Etihad, que é uma companhia aérea
que opera no Brasil também, e eles estão contratando pilotos e comandantes, né, com salário de R$82 mil por mês. Então, assim, existe uma demanda crescente, né, e teve mais uma companhia que eu vi uma notícia essa semana que abriu também processo seletivo, que eu acho que é a Emirates. Né? Então, assim, existe sim uma demanda. Tem várias, a todo momento tem novas aeronaves sendo compradas. O Brasil, ele importa muita aeronave. Então, eu tenho um amigo que ele faz translado de aeronaves, ele chega aí 2 vezes na semana para os Estados Unidos para trazer avião para o Brasil. Né? Então, além dos aviões novos que são fabricados aqui, existe também essas aeronaves que estão vindo de fora para ser comercializada no Brasil. Então existe sim uma demanda crescente e é uma profissão que assim, vai faltar piloto. Nós temos muitos pilotos da linha aérea e da executiva que estão se aposentando, estão há muito tempo no mercado de trabalho. É uma carreira que você não fica durante muitos anos também e se aposenta um pouco mais cedo. Né? Então vai ter uma falta de piloto nos próximos anos aí. Mato Grosso também tem uma demanda muito forte para aqueles aviões para o agro, do agrícola, né? Do agrícola, exatamente. Para essa finalidade, qual seria o curso e daí o tempo de aula? Você tem que fazer os mesmos cursos que a gente tem aqui, o curso do piloto privado e piloto comercial, e depois que você termina de piloto comercial, você tem que fazer um curso que chama CAVAG, que é o curso de agrícola. Onde você aprende a fazer a aplicação dos defensivos, né? De como você utiliza a aeronave, como que funciona o GPS, que é todo demarcado por GPS para você fazer essa aplicação. E aí com esse curso você está habilitado para ir para o mercado de trabalho. Esse também é um mercado que sempre falta piloto. E é um mercado que, assim, trabalha-se durante a safra, normalmente, né? Tirando aquelas aplicações que não é aplicação de defensivo, às vezes é o entre-safra, ou tem também a parte de bombeiro, né? Que eles fazem por causa do fogo, né? Para apagar incêndio. Mas existe uma demanda muito grande para isso também. E tem, assim, aqui no Paraná, onde a gente está, não existe essa demanda porque a gente o relevo não está disponível para isso, né? Mas você começa a subir ali do meio do Paraná para cima, já começa a ter a aviação agrícola. E isso vai até lá no Maranhão. Eu tenho um instrutor da acrobacia que ele estava voando no Maranhão até semana passada. Olha só. Lucas, qual que é a média assim de salário de um piloto hoje? Da linha aérea, o pessoal está falando que está entrando com 20, 25 mil reais mensais o copiloto, né? E aí você vai subindo, e isso é salário, né? E aí depois você tem as horas extras, você tem o tempo de espera, você tem a disponibilidade, né? Então, tudo isso vai aumentando o teu salário, né? Aí você vai para executiva, você pode começar ali como copiloto na executiva com um salário de 5, 6 mil reais, né? E depois ir subindo até 30, 40, 50 mil reais, né? Ou seja, vale o investimento. Não, super vale o investimento. Que legal. Lucas, tem um evento que vocês estão organizando também, né? A feijoada, é isso? Isso, a feijoada, bem lembrada. Até eu preciso aproveitar aqui para dar um recado. A feijoada é para acontecer esse final de semana, no sábado, mas até estava ouvindo a previsão do tempo de vocês aí, que ele fala da instabilidade e temporal, né? Previsão de temporal para sexta-feira à noite e de madrugada. E é o que a gente vem acompanhando mesmo, e isso vai se concretizar. Sexta-feira à noite vai ser muito ruim. E o nosso ambiente é aberto, então para nós não é interessante, o evento é muito ruim para o público. Então nós estamos transferindo a nossa feijoada desse final de semana, que vai acontecer ali no dia 24 ou dia 31. Então fiquem ligados nas redes sociais do Aeroclube para vocês verem quando que vai ser a nova data dessa feijoada, que vai ser uma feijoada com música ao vivo, um encontro de amigos, vai ser muito legal, né? E esse evento ele é para a gente arrecadar fundos também para reformar uma das aeronaves que a gente ganhou da ANAC. Né, que a gente pegou uma aeronave que era de outro aeroclube que fechou, mas ela veio para nós com muito tempo sem usar, então a gente teve que fazer toda ela nova, né? Estão fazendo a manutenção. E é característico dos eventos de você ser ao ar livre, ter os voos, né? Ter as aeronaves lá para o pessoal ver, a música também é algo bem característico. Então é interessante realmente ter um dia bonito de sol, né? Para acontecer. Exatamente. E a gente tem muitos amigos nossos que vêm voando para cá também, e o evento fica muito mais bonito quando esse pessoal vem com as aeronaves de fora. Então, quando tá com um dia assim, eles não vêm. E aí acaba sendo só para o público aqui da cidade, o que para nós não é indiferente, né? É muito bom,
mas é um entretenimento que a gente traz também para o pessoal aqui da cidade, mas é muito bacana quando a gente consegue trazer esse pessoal de fora, até para o público ver as aeronaves, né? A gente faz os voos com o público que está ali, faz voo de incentivo para quem quer fazer o curso, né? Então a gente vai esperar o clima dar uma firmada aí para a gente definir melhor essa data. A gente fica acompanhando. Então, Lucas, suas considerações aí sobre esses 50 anos e mais alguma coisa que você queria deixar para nossa audiência sobre a AFB Escola de Aviação? Eu quero primeiramente agradecer, né, o espaço aí para a gente divulgar um pouco mais a escola e falar que se a gente ficou 50 anos, eu tenho certeza que a gente fica mais 50. Eu espero estar à frente disso durante muito tempo, né? Esse é meu objetivo aí e estamos focando muito e administrando muito como uma escola mesmo, não como um clube, né? Com a permanência durante mais tempo da diretoria. Estamos fazendo grandes investimentos, inclusive eu como pessoa física, dentro da escola, né? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, mas a gente está vendo um crescimento muito bacana. A gente cresceu mais de 80% aí no último ano, né, em número de alunos, em horas de voo, né, e faturamento, enfim. E eu espero que daqui uns 2 anos eu venha já para trazer mais notícias e falar muito mais como está a nossa escola. Esperamos assim, né, Lucas? Obrigada pela participação.